Oi, esse é mais um episódio da série Biblioteca de Alice. E o livro de hoje é Jogue Fora 50 Coisas, da Gayle Blank. E no subtítulo ele fala: livre-se da bagunça, simplifique seu dia a dia e torne sua vida mais feliz. Eu sei que quando eu falei que ia fazer essa série da Biblioteca de Alice, eu não ia acrescentar livros diretamente relacionados à organização e produtividade, mas eu abri uma exceção para esse livro aqui porque ele marcou bastante, assim, a minha leitura, meus estudos relacionados a esse universo de organização e produtividade, porque ele abordou questões relacionadas à desorganização em vários aspectos da vida, assim, não só na parte do espaço, mas relacionada à mente principalmente. E isso me fez despertar para a relação entre os estudos que eu estava fazendo em organização com os estudos que eu já tinha na área de gestão e produtividade. E eu comecei a ver quanto essas coisas estavam diretamente relacionadas e o quanto a gente podia se beneficiar de introduzir as técnicas de organização para a vida como um todo. Então é isso. Hoje eu quero te explicar por que eu gosto tanto desse livro, o Jogue Fora 50 Coisas, e a ponto de transformar ele num desafio que eu faço todo ano aqui na Avesso do Caos. Esse é o 5º ano, agora em setembro. Tá rolando já, inclusive, o desafio Setembro do Desapego. E a ideia do desafio é desapegar de 50 coisas, assim como diz o livro. A ideia do livro, na verdade, é propor que as pessoas sigam o método dela, né, que é de se desapegar de 50 coisas na vida. E, segundo ela, esse processo traz um aprendizado importante para a vida como um todo. É uma maneira de você adquirir o hábito, na verdade, da organização. E aí ela fala assim no livro, justificando o porquê dela ter escolhido esses 50, esse número cabalístico. E aí ela fala: a razão para serem 50 coisas não é fruto do acaso. Uma vez que você chega a 50, uma espécie de força maravilhosa se instala. Antes que você se dê conta, jogar fora torna-se um hábito, uma tendência progressiva. E aí, algo muito, muito bom acontece. Você assume o controle da sua vida. Você começa a vivê-la e ela deixa de viver você. Isso está logo no início, na verdade, explicando, né, como é que funciona o desafio. E eu acho super interessante, porque é um pouco dessa linha de você entrar em contato, na verdade, com as coisas que te fazem bem. É um mergulho ali de autoconhecimento ao mesmo tempo, porque você vai percorrendo as áreas da sua vida, identificando o que não te faz bem mais, o que não tem mais a ver com você. E o jogar fora aqui é simbólico, na verdade é simbólico no sentido de que você não precisa jogar fora tipo no lixo necessariamente. É mandar ir embora, é tipo se desapegar mesmo, abrir mão daquilo na sua vida. E você pode fazer isso de várias maneiras. O jogar fora de fato, quando você percebe que aquilo não é útil para você nem para ninguém mais, né? E um objeto quebrado, uma coisa assim que não vai ser útil de qualquer forma, não dá para ser consertado. Então isso é lixo de fato. Tem a doação, que é a possibilidade desse objeto ou dessa coisa valer para uma outra pessoa. Você pode reciclar, enfim. Você pode fazer com isso várias outras coisas, desde que aquilo passe a não fazer parte mais do seu dia a dia e que aquelas coisas não te tragam mais essa insatisfação que elas traziam. Não atulhem, na verdade, a sua vida, te distraindo do que é realmente importante para você. E aí tem uma parte super interessante do livro. Vocês vão perceber que o que mais me interessa assim no livro são essas filosofias por trás da metodologia, né? O motivo pelo qual a desorganização vem para a nossa vida ou por que a gente tem dificuldade de lidar com essas coisas. E aí tem um trecho logo no início também que ela fala um pouco sobre a nossa dificuldade com relação a desapegar. E aí ela fala o seguinte: é sempre mais fácil não decidir. Desse jeito, você deixa todas as suas opções em aberto. Decidir não decidir ou resolver decidir depois é conversa fiada. Não decidir é a causa primordial de todo o lixo de nossas vidas.
é a fuga, né? A gente está fugindo aí de tomar decisões, de entrar em contato com o que realmente importa e, ao mesmo tempo, abrir mão de coisas que não fazem mais sentido, mas que ocupam um lugar que impede a gente de entrar em contato com essas outras coisas que a gente deveria estar prestando atenção. Normalmente, o vazio que os objetos, por exemplo, deixam na casa, fazem a gente se lembrar de espaços e de coisas que a gente poderia estar fazendo, de sentimentos, na verdade, que fazem a gente entrar em contato com o nosso próprio vazio. E é por isso que muita gente tem dificuldade mesmo de desapegar, de abrir espaço. A gente pede coisas novas na nossa vida, o tempo todo a gente está desejando outras coisas, mas nem sempre a gente está preparado para deixar vir coisas novas, né? As mudanças sempre fazem aí um papel meio dual na nossa vida. Tem o lado bom e tem o lado ruim, porque as coisas deixam de ser como elas eram. E a gente está sempre acostumado a lidar com a zona de conforto, e tudo que tira a gente desse lugar aconchegante mexe, e aí a gente não gosta muito de mexer com isso. Por isso que quando eu faço o desafio todo ano, eu acho super interessante o movimento, na verdade, que ele gera. Porque no final das contas, o mais importante no desafio é o movimento. Algumas pessoas ficam muito tensas com essa meta de 50 itens. Eu não vou conseguir. E eu, na verdade, no desafio proponho 5 semanas. Aqui no livro ela fala de 2. Ela é bem mais radical que eu. Eu tô dando um tempo um pouquinho maior para você entrar em contato com todas essas questões que eu tô trazendo aqui. E aí tem uma outra parte que eu acho que é super interessante. Você vai ver que esse livro é cheio de citações que eu acho que são muito importantes ali para trazer a mensagem do livro, na verdade. E aí um trecho que ela fala é sobre essa questão da decisão, né? De deixar ir embora ou de ficar. E aí ela fala que o mais importante não é a decisão em si, mas o motivo para as duas coisas, guardar e jogar fora. É quando o processo de decisão acontece. É, na verdade, decidir a partir de um motivo e não simplesmente eu não quero mais isso ou eu quero isso, sem pensar muito bem por quê. É o processo de entrar em contato com aquilo, com as razões que te fazem ter aquele objeto, ou ter aquele arquivo, ou ter aquela pessoa, ou ter aquele sentimento. Porque sim, o livro propõe que você entre em contato com todos os aspectos da sua vida e então decida o que faz sentido ficar ou não. E aí o livro, na verdade, ele está estruturado da seguinte maneira. Primeiro ela explica um pouco, né, essa questão do desafio e a metodologia de trabalho dela. Depois ela vai entrando em contato com as áreas da vida. Primeiro ela começa livrando-se do lixo material, que ela chama, que é a parte 1 do livro. Então ela vai passando pelos cômodos e mostrando como é que ela conta, na verdade, as histórias dela, né? Ela vai passando ela mesma, e ela vai desapegando de itens e vai fazendo saldo no final de cada capítulo. Ela vai mostrando a listinha de coisas pontuação das coisas jogadas fora da Gale. Tem uma partezinha ali, tá vendo? Aqui. No final ela sempre bota. E eu faço mais ou menos assim no desafio também, para cada pessoa, semanalmente. Eu vou colocando o saldo parcial. E vou dando dicas também de como passar por cada um dos lugares, né, ou dos espaços. E aí a gente vai, na parte 1, então ela passa pelo quarto, pelo banheiro, pela cozinha, sala de estar, sala de jantar, sótão, que não faz muito sentido aqui no Brasil, e garagem, que também nem sempre faz muito sentido. Na parte 2, ela vai para a parte do trabalho, a bagunça profissional, que ela chama. Então ela trabalha o escritório. E aí entra em contato ali com todos esses papéis e todas as coisas relacionadas à sua história de vida no trabalho. E tem muitas questões bem interessantes associadas a essas coisas. Depois ela fala da bagunça mental. E ela botou assim: se você acha que consegue separar o lixo material do mental, esqueça. Porque as coisas estão diretamente relacionadas, né? Então ela vai passando por sensações, então quem eu sou, quem eu não sou, o sentimento de inadequação, arrependimentos, ideias, necessidade de agradar, pensar o pior, necessidade de segurança, ter que dar conta de tudo sozinho. E aí ela vai
chegando até os 50 itens na lista. No meio ela também vai contando, além das histórias dela, ela conta histórias de pessoas, né, clientes que passaram por esse trabalho que ela desempenha, na verdade, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano. E ela vai contando a história, ela vai pegando alguns casos ali de situações que foram acontecendo, que são bem interessantes, e ela vai contando ali como você faz esse trabalho, né? E aí eu acho interessante porque quando ela vai computando os itens, vale tudo. Mas na verdade é categorias, né? 50 categorias. Então ela explica 50, se você tem 50 revistas e acha que vai terminar o desafio porque desapegou de 50 revistas, esquece, porque 50 revistas valem 1. É o item revistas. Então você tem que se estruturar ali para os 50 itens, na verdade, que estão relacionados a isso. 50 canetas, mesma coisa, é uma caneta só, tá? Então você tem que ir colocando. Aí, foram 50 revistas e 50 canetas, legal, foram 2 itens dos 50 que você precisa desapegar. E aí um exemplo de coisas que não estão relacionadas a objetos que ela desapega é: jogarei fora meu medo de que o futuro não possa ser tão bom quanto o passado. E eu acho super interessante porque são aquelas crenças que a gente tem, né? E que a gente, conforme vai trabalhando com os aspectos da nossa vida, conforme vai mexendo nos objetos, vai gerando esse tipo de transformação e de reflexão, porque você vai entrando em contato com, sei lá, os certificados que você já, os lugares que você já passou, os cursos que você já fez, e aí você vai começando a perceber as suas escolhas e refletir sobre que caminho você quer seguir, se aquilo está de acordo com quem você é hoje. E essas reflexões vão trazendo algumas crenças que você começa a perceber: nossa, mas eu preciso parar com isso está me machucando. E aí aos poucos você pode ir listando isso também como aprendizados e como desapegos, né? Óbvio que não é tão fácil assim só porque eu quis, agora, a partir de agora eu não vou mais sentir isso. Mas o fato de você ter feito isso durante o desafio, né, dos 50 itens, isso já traz um motivo forte para você ficar mais alerta com relação a isso. Então vale sim, porque é um compromisso seu com você mesmo. Assim como é um compromisso deixar aí, né, tirar da sua casa os objetos que você escolheu não ter mais contigo. E aí assim, ela tem reflexões super interessantes no meio do caminho que ela vai tendo. E aí ela finaliza o livro, óbvio que ela atinge os 50 itens na lista, e ela tem uma parte final em que ela fala sobre sua visão de futuro, assim. Tá, e agora? Você desapegou de 50 coisas. E aí reforça a importância de você definir quem você é, o que você quer a partir de agora, o que é você, para você fazer escolhas mais conscientes sempre. E isso eu acho interessante também. É você ter clareza do que você deseja e então agir de acordo, sem ficar tendo que criar algumas coisas ali ou consumir sem ter muito critério, só para aquilo ocupar espaço mesmo e impedir de você de refletir sobre as coisas importantes ali ou mais profundas que você não quer entrar em contato. Tudo bem, tá? Não querer entrar em contato com algumas coisas, mas perceber isso é tão importante quanto entrar em contato ou não. Então, você pode, por exemplo, perceber que você tem uma relação difícil com seus filhos e você não querer entrar em contato com isso porque aquilo te machuca demais. Mas se você fica fazendo outras coisas, ou guardando coisas, ou comprando coisas por conta desse incômodo de não querer lidar com isso, aí é que está o problema. Porque você, na verdade, não está nem se tocando de que você tem uma questão relacionada a seus filhos, por exemplo, e que você não está querendo trabalhar. Então, só o fato de você ter a consciência de que aquilo está associado à sua necessidade de se livrar de alguma questão que você não está querendo aprofundar, isso já te traz um despertar importante para a sua vida. Ela dá umas dicas também de como lidar com as coisas que você desapegou, assim, o que você faz com aquilo, para que aquilo não vire um problema para o mundo, nem para outra pessoa, né? Então eu acho que esse livro, ele é uma boa forma de você... É divertido. Esse livro é super divertido. Você consegue... É como se você estivesse batendo um papo com ela. Ela é super leve. Tem umas partes engraçadas, assim, que ela vai contando uns casos, umas histórias. E eu acho que é super interessante se você vai usando o livro como um acompanhamento mesmo do seu processo
de consciência. E em cima desse processo de consciência, você vai abrindo espaço para quem de fato você é e vai se descobrindo, e vai se conhecendo, e vai fazendo escolhas melhores, e vai percebendo coisas ao seu redor que talvez você não percebesse se você não entrasse nesse desafio. Então, fica aqui o convite para, se você ainda quiser, a gente está ainda em setembro, ainda dá tempo, ou você pode, sei lá, aproveitar para fazer isso no próximo mês, mas se quiser embarcar ainda com a gente, tem uma galera participando do desafio, se inscreve no link que eu vou colocar aqui embaixo e participa do desafio. E se você não conseguir fazer esse ano, sempre vai ter o ano que vem, então você pode começar a acompanhar a Avesso do Caos. Eu trago sempre algumas dicas relacionadas a esses assuntos e em cima disso você pode aos pouquinhos entrando em contato com esse lado que precisa trabalhar um pouquinho mais. A desorganização, o apego, enfim, o que você achar que vale, conte comigo, certo? Se você gostou do vídeo e das minhas impressões sobre esse livro aqui, deixa um comentário, deixa uma curtida, compartilha com os amigos, talvez alguém que você conhece precise saber um pouco mais sobre esse assunto. Então compartilha e me conta. Até o próximo vídeo.